Que a graça do Senhor encubra sua vida como um todo, em todas as áreas. Que você seja próspero e abençoado. Que todos os seus planos sejam abençoados. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Seja muito bem-vinda, minha irmã, para o estudo de mais um capítulo desse livro extraordinário que é Josué 16. E a diferença que pode fazer na nossa vida e nas nossas finanças. Então fica por aí, não perde, já curte, já compartilha, envia para as pessoas que você ama. Hoje nós temos lições fortes e poderosas. O título de hoje, a mensagem de hoje tem o título: Chamado para conquistar, mas parou no meio, não seja um Efraim. Não seja um Efraim. Promessa sem ação vira frustração. E se você ainda não nos segue aqui no canal, não perca mais tempo, não te custa nada e para nós é muito valioso. Então, nos siga aqui no canal, já clica aqui e seja mais um dos nossos seguidores. Se você puder, curta também, isso vai fazer com que o YouTube leve esse conteúdo muito mais longe. E comente, é muito importante seu comentário. Eu quero saber de onde você é, eu quero saber qual igreja você tem congregado, eu quero saber. E compartilhe, coloque nos grupos, mande para o maior número de pessoas possível, ok? Receber promessa é fácil, difícil é não parar no meio do caminho. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas, elas não fracassam. Uma frase de Henry Ford dizia que a maior parte das pessoas não fracassa, a maior parte das pessoas desistem. Afinal de contas, se você busca tirar sua habilitação e você reprova uma vez, isso não é fracasso. Se você reprovar duas, isso não é fracasso. Se você reprovar 10, isso não é fracasso. E talvez na 15ª você seja aprovado. E no final, sucesso, você é mais um habilitado e a sua habilitação não tem menos valor do que alguém que tirou de primeira. Você consegue entender isso? Então a maioria das pessoas não fracassam, a maioria das pessoas desistem, porque algumas tentam uma vez, duas vezes, 3 vezes e desiste, nunca mais tenta. Não, se você não parar, não tem como. Há uma frase que diz: é impossível vencer quem não desiste, é impossível. Então, e muitas pessoas começam uma dieta, mas para. Começa a investir, mas para. Começa um curso, mas para. Começa a ler um livro, mas para. Não foi para isso que nós fomos chamados. Então, receber uma promessa é fácil, difícil é não parar no meio do caminho. Josué 16 tem uma história fantástica que nós precisamos tirar lições disso para a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Conta como os descendentes de José, Efraim e parte da tribo ali de Manassés, receberam uma terra abençoada, uma terra fértil, frutífera, mas eles não expulsaram os inimigos dali. A ordem era simples: lute, expulse os inimigos, e eles não fizeram isso. Nesse vídeo nós vamos ver como a zona de conforto pode matar a promessa. A zona de conforto é dos maiores assassinos de promessas. E o que isso nos ensina sobre a nossa vida financeira, sobre a nossa liderança familiar e sobre o nosso propósito. Vamos entender a situação. A situação é a seguinte: os filhos de José, Efraim e Manassés, receberam sua parte da terra. Então, passamos por aquela parte quando José está distribuindo as terras e tal, batalhas vencidas, e ele diz: essa é a sua terra. Mas muitas dessas terras ainda tinham desafios, tinham gigantes a serem vencidos, inimigos a serem vencidos, batalhas a serem travadas, e assim são as nossas promessas. Terra prometida não significa que você não vai enfrentar batalhas. Se você está entendendo, curte aqui, por favor, comenta aqui se você está entendendo qual é a grande lição, eu quero saber. O versículo 10 desse capítulo nos mostra: contudo, não expulsaram os cananeus, e os cananeus ficaram entre eles, sujeitos a trabalhos forçados. Ou seja, a ordem era: extermine. E o que eles fizeram? Não. Deixa os caras aqui, ainda vamos botar os caras para trabalhar para nós, Não preciso guerrear, não vou machucar, não vou me expor, e deixa os caras aí, Vamos ver que lições, pelo menos 4 lições eu quero trazer para você. A primeira é:
Ser escolhido não te isenta de agir. Não é porque você foi escolhido por uma promessa, você vai empreender. Ah, tá. Aí você acha que vai ter vida fácil, então. Você foi escolhido, né, como pai dessa família. Você acha que você não vai ter desafio. Não, não, não. Jesus nos deixa uma palavra onde ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, a vitória é certa, mas você vai precisar lutar. Vai precisar lutar, nós precisamos entender isso. Então, Efraim era uma das tribos, era uma tribo nobre, né? Descendente direto de José, mas isso não garantiu a conquista automática. Nós vimos isso, por exemplo, sobre Caleb. Ele pede uma terra, ele recebe a terra num dos estudos anteriores, mas ele precisa lutar. Então é assim, você recebeu uma herança, a vitória, o Senhor já nos deu, mas isso não significa que você não vai precisar lutar. Não adianta cada um de nós, eu e você, meu irmão, minha irmã, ter um grande chamado ou uma grande promessa, se nós não decidirmos ocupar e dominar. Se nós não agirmos, nós precisamos agir. Foi assim que Deus definiu que seria. A vitória é nossa, mas você precisa lutar. Você precisa lutar, precisamos entender isso. Quem não luta por sua terra acaba morando em território misturado, sabe? É isso, você vai abrindo concessões, e essas concessões hoje são a nossa derrota de amanhã. A gente planta a derrota se não fizer o que é para ser, se não viver, não cumprir princípios. A lição número 2 diz assim: não normalize a presença do que Deus mandou remover. Não normalize o que Deus mandou remover. No caso deles, lá no versículo 10, fica claro, eles não expulsaram os cananeus, não venceram, não mataram, não guerrearam, não expulsaram, não tomaram por completo aquilo que era deles. Alguns de nós toleram algumas coisas que Deus não nos pede para tolerar, não nos pede. Então é muito importante. Alguns de nós, por exemplo, falam: não, eu estou endividado, mas não, todo mundo está. Eu estou estagnado, mas todo mundo está. Não, casamento é assim mesmo. Não, jovem, adolescente é assim mesmo. Sabe, a gente vai normalizando algumas coisas que não devem ser normalizadas. Cada um de nós tem uma promessa. O Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quem você conhece que precisa ouvir essa mensagem, hein? Compartilha. Às vezes nós deixamos dívidas, vícios, mentiras, desequilíbrios, desorganização. São aqui como esses inimigos aqui, são os cananeus. Os nossos cananeus do tempo moderno, às vezes é a desorganização, é o joguinho, é o vício, é a mentira, né? São os nossos cananeus. Que a gente diz: não, deixa eles aí, isso não está me incomodando, é a zona de conforto. Não, eu vou ter que confrontar, eu vou ter que fazer algo que eu não quero, e aí deixa eles aí. Então, às vezes, por serem pequenos e até certo ponto nós consideramos controláveis, nós aceitamos conviver com eles. Tem muito filho de Deus convivendo com dívida, com estagnação, com mentira, com falta de controle, né? Desorganização. Então, eu quero te fazer uma pergunta e quero que você reflita hoje. Qual é o seu cananeu? Quem é o seu cananeu que está morando na sua vida hoje com a sua permissão? Porque você não foi lá e não declarou a guerra que deveria ter declarado. Lição número 3. Se você não dominar o território, ele vai te dominar com o tempo. Não, mas é inofensivo. Hoje vai te dominar. A dívida, a estagnação, o cansaço, a falta de transparência, a falta de controle, falta de organização vai acabar te dominando. Então, ali no caso, os cananeus ficaram com eles, ficaram entre eles, convivendo. Tem pessoas convivendo com a dívida, com a estagnação, com a falta de organização, com o vício, com o jogo, com a mentira, com a falta de transparência. Não! Pelo amor de Deus, não, declare guerra. Os cananeus não foram expulsos, só foram controlados. Existem pessoas que dizem: não, mas não me falta nada. Não, e quem disse para você que o Senhor morreu na cruz para que não te faltasse nada, para que você seja próspero? Nós precisamos entender, nós precisamos dar bom testemunho, precisamos glorificar a Deus através da nossa vida e da nossa vida, inclusive financeira. O que não é eliminado cresce e enfraquece a sua autoridade. Aí já visto aquela hora que Faraó se dá conta, fala: meu Deus,
De onde saiu esses hebreus? Os caras estão se multiplicando, os caras estão tendo sucesso, e tem uma hora que Faraó se sente incomodado, e por quê? Porque eles cresceram aos montes, aos milhões, e para aquela cultura, eles se tornaram ali em algum momento, alguém, um povo que podia ser uma ameaça. Então nós precisamos entender, você não tratou, não. O tempo vai te mostrar. Sabe, existem pessoas alimentando ou convivendo com maus hábitos como se isso fosse normal. Não é. Então, você não precisa, por exemplo, controlar o cartão de crédito, não precisa, às vezes, algumas coisas de maus hábitos, sabe? Não, você precisa, às vezes, eliminar. Se ele é um gatilho da desordem, você precisa eliminar. O bom que nós pudéssemos saber lidar com esse recurso tão importante, mas se não, se o seu olho te faz pecar, corte. Preste atenção, não, porque eu boto o dinheiro na carteira e ele some. Não, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Nós precisamos aprender a eliminar velhos hábitos e não conviver com eles. Lição 4, promessas exigem perseverança até o fim. Ok? Os filhos de José receberam um território grande, importante, mas eles não avançaram da forma como devia. Assim sou eu e você, a nossa vida, as promessas de Deus são o nosso território grande, mas a gente convive com hábitos, com algumas coisas que nós não deveríamos, né? Se você não for até o fim com Deus, pode viver com metade da bênção. Existem muitos vivendo com parte daquilo que era para viver, e nós podemos muito mais, meu irmão, minha irmã, muito mais. Nada mais frustrante do que viver em terras de promessa com espírito de estagnação, e hoje a gente vê muitos irmãos vivendo dessa forma. Efraim era forte, era nobre, abençoado, mas parou antes da conquista completa. Quantos de nós não têm vivido a promessa por falta de posicionamento? Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. Não podemos aceitar a convivência com o que Deus mandou remover. E Deus manda remover da sua vida. Deus manda remover da sua vida toda dívida, toda estagnação, todo mau controle, toda falta de governo e de gestão sobre as suas finanças pessoais, familiares. A terra é sua, mas ocupar a decisão é sua. A promessa é sua, mas ocupar a promessa, viver a promessa, essa decisão é sua. Se Deus te deu, não aceite dividir com quem, com aquilo que Ele não aprova. Não aceite de forma alguma. Se você vai avançar até tomar de forma completa o que Deus te deu, então eu quero que você comente aqui: não deixarei cananeus na minha terra. Não deixarei cananeus na minha terra. Se você puder, curta esse vídeo. Isso vai fazer com que o YouTube entregue para o maior número de pessoas possível. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Ok? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe para depois, inscreva-se agora, clica aqui e inscreva-se. E se você ainda não ativou as notificações, vai aqui nesse sininho aqui, coloca todas, e você vai ser avisado sempre que tiver um conteúdo novo para a sua transformação. Se você quiser dar um passo importante na sua transformação, eu quero te indicar a leitura desse livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, um livro escrito por mim, pela minha esposa, prefácio do pastor Josué Gonçalves, um livro prático que trata finanças como precisa ser tratado, em 3 dimensões. Eu vou deixar o link aqui para que você que ainda não adquiriu, possa adquirir. Se você quiser mergulhar mais profundo, eu vou deixar um outro link, Henry Class, você precisa conhecer. É uma plataforma com conteúdo sobre finanças pessoais à luz da Bíblia. É um conceito extraordinário que pode de fato te ajudar a gerar grandes transformações. E eu vou deixar aqui também o meu Instagram, Rezende N Oficial, caso você queira, que você possa me seguir no Instagram. Lá também tenho mensagens preciosas que podem gerar transformação. E eu quero te incentivar a continuar assistindo, anotando essa série extraordinária que pode gerar grandes transformações na sua vida. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até a próxima.